Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim. Nós estamos finalizando o nosso processo aí com Raja Yoga. Depois nós já estamos preparando aí um novo conjunto de aulas também nessa linha de meditação. Mas vamos por hora na nossa penúltima aula a respeito do Raja Yoga e hoje nós vamos falar um pouco sobre os sustentáculos. A base é como se você ficasse em pé, né? Para você conseguir se manter em pé, equilibrado e firme, você precisa das duas pernas, os dois pés. Hoje nós vamos ver esse sustentáculo para o seu processo, para o nosso processo de meditação. Mas antes de mais nada, eu peço mais uma vez a você que deixe um like, compartilhe esse vídeo, dê suas sugestões lá no canal. A gente lê sempre, a gente responde, tá bom? Mas vamos lá, vamos para mais essa nossa jornada, ok? Existem dois sustentáculos básicos para que nós tenhamos sucesso no processo de meditação. Isso, nós não estamos falando só a respeito de yoga, mas nós estamos falando de qualquer processo de meditação, de iniciação, de qualquer progresso espiritual, principalmente para você que busca autoconhecimento e autorrealização. São duas palavrinhas que eu vou fazer uma tradução livre aí, bem simples do sânscrito, mas são duas palavrinhas mágicas aí, Vairagya e Abhyasa. Vairagya é o desapego, a não identificação com as coisas mundanas, com as coisas materiais. E Abhyasa quer dizer prática constante, prática sistemática, insistência, perseverança, ok? Bom, Vairagya, desapego, é uma coisa que é inerente ao nosso ser espiritual. Você, eu, todo ser que possui um espírito, ou seja, até mesmo animais, tem Vairagya, ou seja, tem na sua essência o desapego, a não identificação com as formas sensórias, com imagens, com sensações, com coisas materiais. Nós sabemos que nós somos espíritos, porém, com o passar do tempo, nós vamos nos ligando, vamos criando ligações com as coisas do mundo e vamos criando também ligações muito fortes com o nosso corpo material, esse nosso corpo que nos serve. E aí nós criamos uma identificação tal que eu penso que eu sou esse corpo. Você pensa que você é esse corpo. E isso é uma ilusão. Nós não somos o corpo. Isso é muito claro. Qualquer religião espiritualista apregoa, ensina a mesma coisa. Nós não somos o corpo. Nós somos um espírito que se utiliza de um corpo, se utiliza de uma máquina para viver experiências, para aprender coisas em um mundo, né? É um corpo material adequado para aprender alguma coisa no mundo material. Ponto. É isso. Porém, nós vamos nos identificando, ou seja, é aquela ditadura do eu, do meu, disso que me pertence, daquilo que me pertence às pessoas, né? E nós vamos criando uma visão distorcida de amor que na verdade não é amor, é apego, um sentimento, uma sensação de propriedade e dentro disso está a razão do nosso sofrimento. Poxa, não falei nada que você já não tenha ouvido, nada que seja claro e óbvio. E é verdade, porque o que nos falta hoje compreender é o óbvio. Nós estamos cada vez mais afastados da compreensão do óbvio, do simples. E essas áreas de contato com o mundo, ou seja, as pessoas que me pertencem, né? As coisas que são minhas, o meu ser, o meu nome,
tudo isso vai nos escravizando, vai criando laços que depois nós não conseguimos soltar mais. E esses laços são muito frágeis e ao mesmo tempo muito fortes. São frágeis porque eles são ilusórios, mas eles são muito fortes porque eles ocupam a nossa mente o tempo todo, e essa identificação, ou seja, todas essas coisas que nos cercam, coisas, pessoas, são todas sujeitas às leis da natureza, às leis materiais, sujeitas a envelhecer, a morrer, sujeitas a serem destruídas, sujeitas à deterioração. Enfim, nós vivemos num mundo em colapso, mas não é a nossa essência. A nossa essência não é esse mundo em colapso. O próprio apóstolo Paulo dizia mais ou menos assim, né? Eu morro e renasço todos os dias. Eu não sou o corpo. Essa é a essência de Vairagya. Você quer mais alguns exemplos? Eu vou dar alguns exemplos para ficar bem simples o nosso bate-papo, para ficar bem simples, bem esclarecido. Nós temos, por exemplo, se você é espírita, espiritualista, você deve ter lido alguns livros já, vários livros, aliás, psicografados, que dão conta do sofrimento que a alma experimenta logo depois do desencarne. Ou seja, a pessoa desencarnou, ela deixou o corpo, ela fica ali agarrada ao corpo, sofrendo ali. Muitas almas muito apegadas, espero que você não viva isso, que você tome consciência disso a partir de agora, ou que já tenha tomado consciência, de que você pode ficar muito tempo preso àqueles escombros ali, aquele resto orgânico em processo de deterioração. Tem pessoas, contam relatos, vários relatos de vários livros, que a alma, né, o espírito fica ali, grudado naquele corpo em processo de deterioração, vivendo um sofrimento, né, aprisionado, vivendo um sofrimento absurdo. Não precisamos disso. Outro exemplo interessante. Um homem e uma mulher, né, estão casados ou estão namorando. Muito bem, está tudo bem, estão felizes, de repente tem uma suspeita de traição ou tem uma traição efetivamente. Aí o que acontece? O homem suspeita que a mulher está traindo ele, aí ele fica bravo, revoltado, ele agride, ele sofre, ou a mulher descobre que o marido está ali conversando com uma outra mulher numa rede social, aí vem o ciúme, vem a insegurança, todo aquele sofrimento absurdo. Vem da onde? Da sensação de posse. Ou seja, aquela outra pessoa lhe pertencia e de repente ela está escapando do seu controle, ela está escapando do seu domínio. Exatamente, porque a gente não tem domínio de nada senão de nós mesmos. Então, essa é a essência do sofrimento relatado pelo budismo, pelo hinduísmo, né, pela Vedanta, pelo próprio espiritismo. Porém, vamos dizer que num momento seguinte as pessoas se desentenderam ali, esse mesmo casal, aí eles se separam. Ok? Se separaram, cada um foi para o seu lado, se divorciaram, se eram casados, ou enfim, se namoravam, se separaram, foi cada um viver sua vida. Muito bem, aí o rapaz que morria de ciúme da garota, ele vê a garota com outro rapaz, só que ele também já está vivendo a vida dele com outra garota. Aí aquela mesma imagem que lhe fazia sofrer absurdamente, despertava ciúme, despertava raiva, ódio, tristeza, agora não significa mais nada. Por quê? Porque ele seguiu com a vida dele e aquela outra pessoa seguiu com a vida dela. É claro que existem casos de pessoas que ficam presas ali na lembrança de um relacionamento, mas isso é uma outra situação. O que nós estamos falando é de fatos, os fatos mais comuns, que são pessoas que se separam, vão viver sua vida, depois reencontram outra pessoa com outro, enfim, sendo feliz com outro, tá tudo bem. O que mostra claramente que o nosso apego é que faz brotar o nosso sofrimento.
Vou pegar um outro exemplo ainda. Você está na rua com seu carro, aí você vê um carro ali novinho que acabou de sofrer um acidente, o carro está todinho destruído. Você passa, você fala, puxa vida, que coisa. Vida que segue. Dali a mais uns quilômetros você bate o seu carro que era o seu xodó, que estava impecável, você bate o seu carro, ele fica todo arrebentado. Você sai ileso de dentro do carro, tá? Não vamos contar histórias ruins, né? Mas você sai ileso dentro do carro, só que seu carro está acabado. Como é que você fica? Você tem a mesma impressão, o mesmo sentimento que você tinha quando você passou e viu um carro novo batido que não era seu e o seu carro batido? Você tem a mesma impressão? Não tem, né? Não vai me enganar. Ou melhor, não vá se enganar. Você não tem a mesma impressão, são impressões diferentes. O que está na essência de tudo isso? Apego, sensação de posse. E um dos alicerces básicos da yoga de verdade, um dos alicerces básicos da meditação é começar o processo de desapego. Ah, mas eu tenho que desapegar de tudo? Não, você tem que iniciar um processo. Você tem que iniciar um processo a partir de hoje, a partir de agora, ou a partir das primeiras aulas que você pegou com a gente, né, no nosso canal, iniciar um processo de desapego, de começar a tirar essas amarras consciente, seja consciente, porque não é uma coisa excessivamente mística a meditação é científica e consciente, tá? É a mente coordenando sentimentos e emoções. E quando você faz isso, ou seja, já dei a deixa para o outro alicerce, para outra perna, que é a abhyasa, ou seja, é prática constante, é prática sistemática, é perseverança. Hoje você não vai conseguir desapegar. Amanhã um pouquinho mais, depois de amanhã um pouquinho mais, de tal forma que essa outra perna é fundamental, a prática reiterada, a prática constante, a prática perseverante, meses, anos de meditação. Aí você fala, mas eu gostaria de colher resultados mais rápidos. Esse é o grande problema da nossa sociedade moderna, a nossa sociedade ocidental. Ela gosta demais, ela aprecia demais as soluções instantâneas. As pessoas gostam demais de pegar ali, sei lá, abrir um copinho, jogar uma água quente e que aquela água quente ali, sei lá, transforme aquele alimento liofilizado que está lá em um alimento gostoso, nutritivo, saudável. Você está se iludindo, né? Você está se iludindo. Eu estou me iludindo se eu pensar nisso. Não é assim. As soluções não são instantâneas. Olha para a natureza. Veja como funciona a natureza. Você olha... Estou falando natureza, estou olhando para lá porque a gente tem um quintal aqui do lado, é o nosso xodó, né? Tem uma hortinha, tem umas plantas, né? A gente tem um carinho muito grande com a natureza. Mas enfim, voltando aqui. Olha a natureza, olha uma árvore. Você pode ir lá todo dia, parece que você não vê ela fazendo movimento nenhum, né? Existe um movimento frenético lá dentro, de seiva, de células que vão se multiplicando. Existe um trabalho fantástico lá dentro, mas as nossas medidas humanas, as nossas medidas materiais, os nossos aparelhos de medição, tanto os nossos sentidos como aparelhos que nos utilizamos, eles são muito falhos, ficam muito aquém da grande natureza. Então é muito difícil a gente olhar e conseguir, né? Tem aqueles processos que eu acho muito bacana, que é aquele processo de acelerar a gravação, né? Você vê a gravação acelerada, então você vê a planta ali soltando um botão, o botão abrindo numa flor, a flor soltando uma semente, todo aquele processo, ou seja, aquele filme levou dias, às vezes mais de mês, mas de qualquer forma, esse processo está lá, ele é invisível, ele é sistemático, ele é perseverante e nós devemos imitar a natureza. A natureza é nossa fonte de sabedoria. Então, eu digo para você, esse outro alicerce que é tão importante quanto o primeiro é a prática constante. Pratique, persevere, insista.
Muitas pessoas levam anos, até vidas, para conseguir algum progresso espiritual efetivo. Se você olhar o nosso planeta, né, a configuração que nós temos na Terra agora, ela é resultado de milhões e milhões de anos de evolução, desde aquela massa ígnea, né, aquela massa de fogo, até o planeta perfeito, maravilhoso que nós temos hoje. E essa é a lição que nós devemos aprender: perseverança, a insistência. E a Gita e todos os grandes livros, né, de ensinamentos que nós vemos do passado, de grandes mestres e grandes ensinamentos, eles dão conta de que o progresso que você conquista agora, se ele for um progresso efetivo, se ele for conquistado assim, de forma perseverante, ele é definitivo. Ou seja, tudo que você conquistar nessa vida, por mais que pareça muito discreto, imperceptível, que ninguém note, nem você, todo o progresso que você conseguir espiritual aqui, você leva para outra vida. Você vai chegar na outra vida melhor, com mais capacidade de meditação. Isso nós estamos falando se não conseguir nessa vida. Claro que vai conseguir progressos efetivos, mas você tem que colocar isso numa linha de tempo que é relativamente grande. Então, o recado é esse. Não é o recado, né? Na verdade, o ensinamento básico é esse. Conquiste passo a passo, transforme como a natureza, átomo a átomo, célula a célula, transforme-se, transforme o mundo que te cerca através da meditação. Sempre com essa consciência, prática constante, perseverante e desapego, principalmente desapego aos resultados. Boa meditação, muita paz, muita luz. Namastê.